Dando continuidade ao nosso fechamento de balanço, nós já falamos sobre equivalência patrimonial no grupo de investimentos. Aplicando as novas normas, agora nós vamos falar sobre o goodwill, né? O ágio por expectativa da rentabilidade futura, que é uma daquelas 4 situações que a gente falou no vídeo anterior. Compra vantajosa, goodwill, ágio, deságio ou mais ou menos valia, né? Nós vamos ver agora. Legal. Tem algumas regrinhas que a gente tem que observar, que quando ocorre essa operação. Você vai ver isso na seção 19 do CPC-PME e no CPC-15, que vai tratar de combinações de negócios, ou business combination, tá? Quando ocorre o goodwill, então aí diz a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, ou seja, aquisição, né? Fusão, incorporação, essas coisas, ou cisão, e que seja medido pelo método da equivalência patrimonial. Então, o goodwill é exatamente o preço de aquisição maior que o valor justo. O valor justo é feito um laudo de quanto vale a empresa, de quanto vale os ativos e passivos da empresa, e é determinado por um laudo dentro de um determinado prazo estabelecido para a operação, e aí decide-se quem é dono do negócio, fala, não, eu quero mais pelo negócio. Quem está comprando decide se pagar ou não essa diferença. Quando ele paga essa diferença a mais, está pagando o ágio, né? Preço de aquisição maior que o valor justo, tá? Se houver como mensurar a vida útil desse ágio, beleza, nós vamos amortizar de acordo com essa vida útil. Ou no máximo, excluir no máximo a razão de 1,60 avos para cada mês, para fins de apuração do lucro real, para considerar na base de cálculo do imposto, né? Mas isso se for possível mensurar. Ou fazer um teste de impairment. O nosso exemplo aqui, por exemplo, nós vamos usar essa modelagem, né? De 10% ao ano, para amortizar em 10 anos, tá? Uma outra questão importante é verificar se essa questão gerou ou não dependência. Porque se gerar dependência, ela passa a ser não dedutível ou não tem tratamento fiscal, né? Ele tem que ser anulado o efeito na amortização, tá? Aqui está a relação de dependência. O contribuinte não poderá utilizar essa dedutibilidade quando, e aí nós temos as regrinhas, a aquisição da participação societária entre partes dependentes. Quais são as partes dependentes? Então, tem de A a F, o adquirente e o alienante são controlados, tem relacionamento empresarial, né? São controlados pela mesma parte, ou seja, eles estão entre o mesmo grupo econômico. Existe relação de controle entre os dois, sócio, mulher, esposa, até o 3º grau, cônjuge, companheiro, né? São várias aí as opções que tem, que não pode. Participação adquirida em estágios, ou seja, você não compra tudo de uma vez, né? Você compra fragmentado, também não pode ser dedutível. O laudo da mais ou menos valia, né? Nesse caso, que é outra questão que a gente vai ver, a diferença entre o valor contábil e o valor justo. Esse aqui é o valor justo e o preço de aquisição. A mais ou menos valia é o valor contábil e o valor justo, mas nós vamos ver na hora certa. Esse laudo da mais-valia tem que ser feito no tempo certo, protocolado e registrado na Receita Federal, para ele poder ter validade e dedutibilidade, tá? E se também não puderem ser identificados em subcontas distintas, né? Isso é ordem da Lei 12.973. Então, são essas as regras que geram a indutibilidade, indedutibilidade dessa operação, ok? Muito bem.
Então aqui nós vamos para o nosso exemplo. Aqui nós temos o balanço patrimonial antes das operações, né? Observa o valor do caixa, 45, estoque 20, terreno 35, fornecedor 40, capital 60 e tal. E aqui, caixa 10, estoque 5, máquinas, depreciação, máquinas aqui, depreciação 4,5, fornecedor 5,5, capital mais reservas 20 mil. Tá? Essa é a posição do balanço patrimonial antes da operação ser realizada. Agora vamos para a operação em si, né? Vamos para a operação. Eu estou adquirindo a investida B, certo? Então eu vou pegar o balanço patrimonial dela, a posição dela. 10 disponível, estoque 5, máquinas 10,5. Então os ativos dela que eu estou adquirindo, valor contábil, aqui nós estamos por coincidência o valor é igual, né? Pode ser que seja diferente, nós vamos ver no exemplo da mais-valia, menos-valia, que isso aqui seria diferente. Mas o valor justo de mercado determinado para esses ativos foi de 20 mil, tá? Valor do PL. Só que o dono da investida B, ele falou, não, eu só vendo por 28. Aí quem está comprando vai decidir. Então resolve pagar os 8 mil a mais. Quando ele resolve pagar, ele cria o goodwill, né? O ágio pela expectativa de ganhar dinheiro com essa operação, ok? Então contabiliza-se desta forma. Isso aqui nós estamos falando de uma aquisição de 100% do capital da investida, né? Essas aquisições, elas podem ser parciais também. Então vamos lá. Débito de investimento, débito do goodwill numa conta lá no intangível, né? No grupo do intangível você vai criar uma conta de goodwill. E crédito do disponível caixa ou banco, tá? Fez o pagamento. Aí já temos os números corretos. Então vamos só comparar aqui, ó, com o nosso primeiro balanço. Eu tinha 45 no caixa e eu paguei 28, agora eu tenho 17, né? O estoque permanece. O investimento passou o quê? Quanto foi o valor justo? 20 mil, né? Certo? Olha aqui no exemplo, ó. O valor justo foi 20 mil. Então tá aqui, ó, contabilizado o investimento, 20 mil, certo? Só corrigir aqui, gente, que ficou errado, é investidora, tá? E o terreno, que lá era 35 e aqui permanece 35, tá? A investida B permanece a mesma posição, né? Porque ela passa a incorporar agora esses ativos aqui passivos, vai ser incorporado aqui na conclusão da operação, certo? Ok, então eu estou pagando um ágio aqui de 8 mil reais. Ok, temos aqui algumas operações nas duas empresas a serem consideradas, né? Temos aqui algumas operações. Venda de 50% dos estoques, venda de 60% dos estoques por 15 mil, máquina de vida útil 5 anos, impairment anual, estimativa 10%, ok? Então vamos fazer a DRE. 20 mil de venda, custo 10 mil, lucro bruto 10, despesas com goodwill, ó, os 10% do impairment do goodwill que a gente decidiu amortizar por 10 anos esses 8 mil, né? Segundo a regra. E receita de equivalência patrimonial, lembra daqueles 9 mil lá que a gente vem vindo do exemplo? Muito bem. E na empresa B, eu tenho 15 mil de venda, custo 3, resultado 12, despesas com depreciação 3. Aqui o valor da minha receita de equivalência que eu estou reconhecendo aqui. O lucro líquido do exercício, 9 mil. Tá certo? Muito bem.
Feitas as operações, vamos para nosso ELALUR, né? Lembra lá do nosso resultado na investidora? Se A, 18.200 de resultado, menos a despesa do goodwill, excluindo os 9.000 da equivalência patrimonial, do rendimento, né? Que agora eu incorporei 100%, o resultado da outra empresa é 100% meu. Então, eu vou ter aqui um lucro real de 10.000. E aqui está a nossa DRE, certo? Completinha, devidamente incorporada, né? O lucro líquido do exercício da investidora, voltando só aqui para a gente visualizar, ó, né? A DRE os 18% e aqui o nosso LALUR, né? E aqui a DRE completinha, tá certo? Vamos avançando aqui, tá compreendendo bem? Qualquer dúvida, a gente trata do assunto lá em off, né? Muito bem. Deixa eu só corrigir aqui, porque de novo que veio em todos os slides errado, né? Investidor A, investida B. O que aconteceu aqui no ano seguinte, depois das operações? No nosso caixa, nós fizemos a venda de 17, vendemos por 20, foi para 37, estoque 10, que diminuiu o estoque, né? O investimento foi para 29, porque eu tive um resultado lá na B, tive equivalência patrimonial, né? O investimento subiu para 29, de 20 para 29. O goodwill era 8, eu reconheci uma despesa, fiz a baixa de 800, vem para 7.200, o terreno permaneceu, né? E aqui continua tudo normal, porque eu sou dono de 100% disso aqui. E na parte B do LALUR, eu faço a baixa dos R$800 que eu reconheci lá atrás, né? Que eu tinha que ter reconhecido lá atrás, tá certo? Então, vamos agora fazer a nossa escrituração do LALUR e da ECF, né? Só corrigindo aqui um pouquinho, talvez não tenha ficado muito claro, quando eu gerei esse goodwill aqui, na hora que eu contabilizei a operação no ano 1, o que aconteceu? Ele não é dedutível nessa hora, né? Ele vai para a parte B do LALUR, para que a gente possa fazer a amortização anual desses 10% como despesa dedutível, né? Destacamos ele aí na subconta e vamos tratar disso lá no LALUR, né? Só para recordar o lançamento contábil que a gente fez, debitamos o investimento e debitamos um goodwill também no ativo. Então você vê aqui que não passou por resultado, tá? Não mexeu com conta de resultado, mas tem que controlar isso no LALUR. Vamos já ver como isso é feito, tá certo? Eu vou só interromper nossa videoaula aqui e nós retornamos numa outra videoaula para tratar desse ajuste lá no LALUR, tá? Até a próxima videoaula então.